Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sou fundador da EasyWork e estou aqui para apresentar a vocês o aplicativo da EasyWork e as principais funcionalidades. Estarei fazendo em breve vídeos mais específicos para explicar cada funcionalidade, mas esse vídeo é mais para uma apresentação geral do aplicativo e para que ele serve, né? A EasyWork ela surgiu com o propósito de facilitar a vida do construtor, tanto pequeno, médio, grande porte. A gente pode trabalhar ali com qualquer tipo de obra, sendo o valor variado ali pela tipologia da obra, né? E orçado conforme a tipologia da obra. Mas a ideia hoje é apresentar esse aplicativo para vocês e o porquê que ele faz sentido na sua obra. Então, aqui no acesso a gente vai para login, faz o login aqui. Se for necessário recuperar a senha, é só clicar em esqueci minha senha e fazer ali o processo de segurança de recuperação. A gente tem a opção de outros idiomas também ali conforme necessidade do colaborador. Outras às vezes é uma empresa multinacional, às vezes você tem colaboradores que vieram de fora. Então a gente tem essa opção também de estar trocando ali essa questão de idioma, né? Então é só fazer o login conforme o usuário fornecido da plataforma. E aqui está seu dashboard inicial, né? O dashboard e assim como outras funcionalidades, elas podem ser modificadas e customizadas conforme necessidade do cliente, mas ela já tem algumas customizações prévias, né? Então, por exemplo, você entra aqui na parte de início, eu sou da assistência técnica, eu só trabalho com parte de chamados, por exemplo. Eu só quero ver isso. Então você pode configurar aqui para aparecer só chamados abertos no aplicativo aqui, quando você já abre o aplicativo para ficar no acesso rápido, né? Então, essa parte aqui é bem customizável, tanto das partes que aparecem aqui em cima quanto aqui embaixo em relação aos gráficos, né? Esses gráficos, por exemplo, a gente tem uma série de opções, deixa eu fechar isso aqui. A gente tem uma série de opções de cards e de gráficos, né, para você acompanhar ali conforme o que você achar mais necessário. Aqui, por exemplo, tem FVS, obras em atenção, chamados em aberto, percentual de não conformidade. Então isso é muito para quem trabalha na parte da qualidade, né, e da própria obra. Se fosse, por exemplo, almoxarife, bota todas as partes ali de compra. A gente tem aqui compras em aberto, não tem nada ainda em cotação, compras aprovadas, documentos obsoletos em relação àquele setor do almoxarifado, né? Que, por exemplo, tem empresas que têm procedimentos para o almoxarife, então tem um documento obsoleto ou uma revisão obsoleta. Auditoria, solicitação de compras. E isso, né? Conforme a necessidade que você tem em relação à sua obra ou em relação ao setor, você pode solicitar acesso separado só para isso, ou fazer a customização como você achar melhor. Então a EasyWork também te possibilita filtrar a questão da obra, né? É claro que, por exemplo, tem pessoas e colaboradores que vão ter acesso a só uma obra específica, conforme liberado para eles, ou acesso a todas as obras, conforme o que for a necessidade. Também é possível selecionar por setor, porque às vezes existe algum setor que abre algum relatório diferente na mesma obra que aquela engenharia de obra trabalha. Então permite ali filtrar por todos os setores, né, que estão envolvidos. Aqui tem mais opções. Aqui, por exemplo, está configurado por obra, né? Então você consegue ter essa modificação ali conforme que você precisa também. Aqui na qualidade tem as questões de checklist. Você cria um novo checklist, você edita aqui conforme que você precisa, coloca identificação de torre, coloca ali o modelo de checklist, né, que você cadastrou, seleciona ele e ele vai abrir com os itens para você. Coloca conforme, não conforme. Você pode ir tirando foto ou colocar um anexo direto do seu computador, se você tiver no computador, né? E salvando os formulários, né, conforme que você precisa.
Aqui, na parte do computador não é obrigatório, tá? Mas sempre aparece essa parte de transmitir as FVS. Não é necessário, mas é uma segurança a mais que você tem clicando nisso aqui. Porque o que acontece às vezes é instabilidade de rede, é algum problema que você tem em relação à conexão da sua internet. Então, por exemplo, às vezes, dependendo do lugar que você está, a internet cai e não salva o registro automaticamente. Então, se houver alguma oscilação da provedora de internet, você pode garantir aqui e transmitir a FVS e assim vai estar transmitindo ali, o registro vai ficar sincronizado. Então, esses itens são de extrema importância para garantir a segurança que você não vai estar desperdiçando tempo, né? Uma coisa interessante também é que você não precisa se preocupar em perder a questão do preenchimento enquanto está fazendo outras coisas, né? Por exemplo, vou abrir uma nova guia aqui, a gente está em época de Copa, né? Vou voltar, está exatamente do mesmo lugar e até hoje, né, mexendo no aplicativo, explorando horas e horas, não se houve problema de cair, até pela experiência que eu tenho testando isso com outros colaboradores, né, com outras pessoas que se interessaram pelo aplicativo, não se houve esse problema. Mas se tiver esse problema também, a gente pode estar conversando ali em relação a qualquer coisa, qualquer melhoria possível, né? A gente tem a parte então de checklists. Indo aqui para baixo, a gente tem a parte de edição das fichas de verificação que já foram abertas, então essa aqui foi a que eu acabei de abrir. Então ela não tem nada ainda. A gente tem aqui a opção de gerar um PDF em relação ao que já foi visto, né? E vai aparecer as fotos aqui também. Deixa eu verificar se tem alguma com foto. Não. Tem, mas como eu fiz vários e vários testes aqui, ó. Tem algumas eu tirei de qualquer lugar só para de fato exemplificar, né? Mas você pode estar tirando da sua obra, fazendo relatórios ali conforme o que você quiser. Então esse relatório ele traz um resumo geral já no cabeçalho. O bom do relatório é que você não precisa ficar rolando para baixo e para baixo. Eu já tive esse problema várias vezes, porque a gente vai verificando por item, vai enchendo de foto e depois você tem que ficar rolando muito para baixo para verificar o que está conforme, o que não está conforme na ficha, né? Então a gente tem ali o resultado por item, já de cara no cabeçalho aqui. Percentual de conformidade, não conformidades, conformidades, quem que verificou. E as fotos, né? As fotos aqui são apenas ilustrativas, são apenas um exemplo. E você pode estar salvando o PDF no seu computador ou ir direto para compartilhar o relatório. Isso pode ser usado no mobile também, porque às vezes facilita. Então, por exemplo, preciso mandar o relatório de maneira imediata. Ele vai gerar ali no computador, ele não funciona somente o salvar PDF, mas no celular ele é gerado um link te joga direto para a web. Então, essas coisas são que eu estou explicando aqui no computador, não tem variação do celular, tá? Talvez mude um pouquinho ali a interface que você vai enxergar, mas não muda a funcionalidade. Você vai clicar em compartilhar relatório, vai gerar um arquivo que é um link e te possibilita já estar compartilhando para o WhatsApp ou para onde você quiser, né, para mandar para o empreiteiro ou quem precisa. Então essa parte de FS ela também te permite a busca aqui pelo nome da FVS, pelo status, fazer um relatório geral também em Excel. Acabei clicando ali para gerar o PDF novamente. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui gerou um Excel. E nesse Excel, se você precisar, tem um Power BI, alguma coisa, pode estar alimentando esse Power BI com essa base de dados que vai ser gerada para você automaticamente. Você consegue puxar tudo. A gente também desenvolve controles mais específicos de Power BI ou controles mais específicos que vocês precisarem. Toda a funcionalidade
que vocês precisarem em relação à gestão de obra, a EasyWork faz com, com especialização, né? A gente tem ali bastante experiência na parte de gestão da qualidade e também de controles, então eu principalmente sei como desenvolver esses controles, né? Então, se vocês precisarem de algo, o aplicativo hoje é bom, mas não atende um controle específico que eu preciso, entendeu? Eu preciso do percentual de não conformidades. Até consegue puxar aqui por serviço, né? Mas às vezes tu precisa de algo muito específico, que sai fora do escopo do aplicativo. A gente também faz esse desenvolvimento. Tu pode puxar ali por obra, por setor que abriu. E aqui também tem as não conformidades. Então, por exemplo, a gente tem todas as não conformidades listadas. Aqui tá a obra 01, né, que é a teste, só para mostrar para vocês. Então aqui ficou todas as obras juntas. Aqui ficou por fornecedor que eu cadastrei no sistema. Aqui é não conformidades por assunto. Então, conforme o assunto que você seleciona na ficha ou na não conformidade que você abre para o fornecedor, ela fica aqui listada por assunto. Fica aqui uma lista de pendências que merecem atenção, que são mais críticas ou que foram abertas recentemente. Aqui os cards, né? Todo, todo, toda a parte de módulo que a gente for ver, a gente vai ter os cards, que são os principais indicadores daquela parte daquele aplicativo, como auditoria, checklist, segurança. Tudo vai ter esses cards que são os principais resumos assim para você ter, né, como parâmetro. Então a gente tem esse gráfico geral, esse dashboard geral de pendências, né, de não conformidades. A gente tem uma listagem aqui geral de não conformidades. Então, conforme você abre as não conformidades lá, você pode buscar pela não conformidade conforme o nome dela, né? Por fornecedor. Deixa eu ver se tem alguma coisa já com um fornecedor cadastrado. Ok, não tem nenhum fornecedor atrelado ainda de fato. Mas você pode também filtrar por prioridade. Por prioridade, por status, no caso aberta, em tratamento, vencida, finalizada, origem, manual, FVS, auditoria, chamado, por obra, por setor. Então essa parte é bem dinâmica também. Tu pode gerar ali um relatório geral de não conformidades com todas as não conformidades. Se por acaso, por exemplo, é muito interessante que as obras que eu já trabalhei com na parte da qualidade auxiliando faziam reunião semanais com todos os empreiteiros, né? E às vezes tem coisa que tu verifica na ficha de verificação que passam despercebido porque é muita coisa, né? Então, por exemplo, aqui ele te lista, além das não conformidades que você abriu para o fornecedor, as fichas de verificação também geram as não conformidades, os registros de não conformidades e colocam num relatório aqui, né? Então, por exemplo, se tu colocar os identificadores certos, colocar ali, preencher certinho o FVS, o serviço, tu sabe que vai ter alguma pendência ali do fornecedor em relação a isso, né? Em relação a essa não conformidade. Então, você pode acessar a lista de não conformidades aqui. A listagem. Você pode abrir uma não conformidade para o fornecedor. Então você seleciona a obra, seleciona o fornecedor, o local, descreve a data, evidência se você quiser, colocar anexo. Fornecedor, você pode cadastrar o fornecedor aqui para ele receber formulários de melhoria. Então, por exemplo, cadastrei o fornecedor aqui.
Se eu quiser, eu posso vir na não conformidade e solicitar uma resposta para ele, entendeu? Por exemplo, essa não conformidade aqui foi aberta, eu posso ir em Gmail e se o Gmail dele tiver cadastrado na plataforma, ele já vai gerar aqui um link com o e-mail dele, entendeu? Daí é só enviar para o fornecedor e ele vai estar recebendo essa notificação. Então, Gmail, Outlook, aplicativo de e-mail, você pode gerar um PDF da não conformidade também, se você quiser. Pode abrir uma não conformidade aqui, pode cadastrar um fornecedor para receber a não conformidade. Aqui em parte de auditoria você pode criar novo relatório de auditoria, então bem similar ali ao preenchimento da FVS, você vai ter os itens ali conforme o seu modelo de auditoria que você vai estar cadastrando aqui. Então, por exemplo, cada barrinha dessa aqui, isso é importante, tá? Divide o item. Então, por exemplo, se eu criar um modelo, aqui, o nome do modelo 00101, você criou o relatório de auditoria e está aqui o nosso modelo. Então, a gente cria o relatório, ele vem aqui para baixo e a gente vai preenchendo ele. É a mesma coisa no celular, você vai preenchendo ele conforme você rola para baixo e vai anexando as evidências e tirando foto. Ah, mas não gostei desse campo, quero usar o campo de checklist FVS, pode usar também. A gente pode estar adaptando esse campo também, ou você pode usar outro campo conforme o que sua empresa definir ou achar melhor dentro do processo de vocês. Você tem relatórios de auditoria realizados. É que fazendo aqui você tem ali uma melhor organização, né, de fato, por assunto. Então aqui itens auditados, evidência por item, apareceria todas as fotos aqui. Quem que auditou a obra, o setor, né, se você colocar ali o setor que foi auditado. Criar modelo de auditoria, que nem a gente fez agora. A agenda de auditoria é algo básico, mas é algo que, por exemplo, onde eu trabalhava, meio que se batia a cabeça um pouco para fazer isso, porque, por exemplo, você tem 20 auditores, você precisa mandar a lista para todo mundo e precisa ser um arquivo fácil e simples, né? Então você pode criar uma nova auditoria agendada, criar o nome da auditoria. Então, por exemplo, aqui digamos que auditoria arquitetura. Aqui tu não colocaria nenhuma obra, né? Mas, por exemplo, coloca geral, ou qualidade, ou setor responsável que vai fazer. Coloca quem vai fazer, sei lá, responsável sou eu, Eduardo. Quando que vai ser feito, né? O horário. Agendada. Data. Vou botar dia 20 aqui, a auditoria planejada. Salvar a agenda vai ficar aqui. E você pode ali, então, iniciar a auditoria. E já vem um modelo de relatório que é até melhor fazer isso de fato, porque se você só entrar na parte de auditoria ali, você vai ter que rolar para baixo, né? Se você agendar a auditoria e já iniciar o relatório, você seleciona o modelo e vai abrir essa aba mais específica para você ali tá fazendo o preenchimento, né? Então, da parte de auditoria é isso. A agenda de auditoria ela pode ser gerada um PDF também, com todas as agendas, né, que foram criadas. E a parte de operação de obra, então, ela se resume em alguns módulos, tá? Diário de obra. Vou mostrar para vocês aqui. A gente tem alguns cards, a gente tem o efetivo diário e a gente pode filtrar por obra. Aqui, ó. A gente só teve um lançamento nessa obra, então só apareceu um. Se a gente colocar de todas as obras, aparece o valor geral. Se a gente filtrar por obra, aparece o valor variável, né? Então você pode criar um novo diário, responsável, turno, preencher o clima, se a atividade estava paralisada, com restrição, colocar observações aqui, pode colocar os nomes aqui também nesse campo de observações. Você bota o efetivo aqui por empreiteira e ele também já te dá algumas recomendações, né, conforme que você tem cadastrado de fornecedor. Por isso que também é importante cadastrar lá nas partes de não conformidades
ou aqui em equipe, os fornecedores. Então a gente tem esse diário de obra puxando isso, o serviço executado, o pavimento e o efetivo, né? Você pode colocar fotos também, quantas fotos você quiser nesse diário de obra. Então a gente tem aqui, por exemplo, um diário de obra. Tem uma foto aqui só de exemplo. Aqui tem a pinturas alfa com 3 efetivos, das 8 ao meio-dia. Equipe atuou em preparação da base, então tem descrito ali o que ele fez, né, de fato. Vamos pegar outro exemplo aqui. Aqui também, equipe reforçada para correções pontuais. ABC Drywall. Vamos dar mais uma olhada aqui, ó, isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Então, quando você acrescenta uma foto, ela tem algumas edições que tu pode fazer nela. Então, por exemplo, aqui ó, tu vai ver que tem um marcadorzinho aqui nessa foto. Tu pode adicionar quantos marcadores tu quiser na foto. E cada marcador, se tu quiser, também pode ter um nome. Então fica ainda mais fácil de descrever o que está naquela foto. E se você não quiser usar marcador, que geralmente assim precisa em situações mais específicas, você pode só colocar aqui o nome do que foi visto, né? Da observação do serviço. E vai ficar aqui a data, salvo, se quiser ali gerar para assinatura já vai ter esses campos aqui embaixo. E é isso. E é claro, né? A gente pode colocar a logo de vocês aqui. Já fizemos também essa implementação para outra construtora. A gente pode mudar a cor e o layout de todo o site para deixar com a cara da construtora. A gente também pode colocar o logo da construtora aqui nessa parte onde está EasyWork. Mas é claro que isso tem um custo adicional devido ao trabalho necessário que é gerado, né? Eu vou estar passando mais rapidamente por isso porque basicamente se repete as próximas fases e os próximos módulos eles são mais simples também, menos a parte de controle de estoque, que ainda é simples, mas necessita mais explicação ali. Então a parte de segurança, ela tem diversos cards, tem um modelo aqui que você pode cadastrar ou criar revisão ou editar o que você já preencheu, né? Os checklists aqui você pode editar o que tu já tem, né? Preenchido. Aqui o checklist ele te permite, assim como na FVS e no checklist de obra, preencher a não conformidade. A não conformidade aparece para gerar ocorrência, então fica muito mais fácil de controlar as ocorrências para quem trabalha na segurança. Aqui, por exemplo, tem as ocorrências. Tu pode deixar, por exemplo, concluído aqui, em correção. Aí vai mudar o status aqui do lado, pode exportar para um Excel. Vai estar gerando um Excel que nem a gente viu lá nas FS, né? E aqui relatório rápido. É justamente o que o nome diz, né? Um modelo rápido ali de relatório que, por exemplo, tu não precisa de checklist nem nada. Tu não precisa ter um modelo cadastrado para preencher. Então, tu pode só vir aqui, selecionar a obra, selecionar a data, selecionar o setor que você é o responsável pela verificação, a unidade ou o local, o tipo de relatório, né? Dar um título ali para o relatório, a verificação de portas, verificação de esquadria de alumínio, a descrição e tirando foto do que você precisa e gerar os relatórios ali que tu precisa, né? Aqui, por exemplo, tira uma foto da tela, mas tu vai colocar o do serviço que você precisar, né? E vai estar gerando assim foto por foto o item, né? Vai ser colocado várias fotos aqui ao lado e abaixo. Então a parte de relatório rápido é isso. O estoque. O estoque pode ser controlado conforme a necessidade ali da construtora ou do fornecedor. Então, por exemplo, a gente tem o valor por categoria do estoque. A gente tem diversos filtros aqui por obra, por categoria,
de material, né? Então, por exemplo, a gente puxa a pintura aqui, não tem nada. Deixa eu ver, blocos. Bloco cerâmico, tem um item cadastrado com 40.000, 3 notas fiscais. Aço também tem 2 notas fiscais, mas com nenhum valor atrelado. A gente tem por fornecedor aqui. A gente tem por depósito, por obra. A gente pode selecionar aqui uma fonte, por exemplo, porque o que acontece? Houve uma necessidade de se ter um depósito para fazer um controle, né? Tem obra que tem isso, tem obra que não tem, né? Por exemplo, Minha Casa Minha Vida tem muito isso. Tem certas obras aqui, tem outras obras lá, e tudo passa por um depósito. Na obra em si, né, a gente não tem tanto isso, né? A gente tem material vindo direto do fornecedor para a obra, né? Ou às vezes você tem um depósito e você pode utilizar aqui o depósito central para fazer essas transferências. Então, o que acontece? Tu vai ter aqui o cadastro de insumo, onde você vai cadastrar o teu material, né? Aqui, aqui tem alguns insumos cadastrados, com valor sem, se tu quiser dá até para colocar o código, o nome do insumo, as unidades ali, dependendo da medida, né? O assunto do serviço, fornecedor, estoque, valor padrão, quantidade, enfim, estoque máximo no caso, né? Esse aqui na verdade é o estoque máximo e estoque mínimo. E o valor padrão, né? Aí se quiser dá pra anexar fotos aqui dentro também. Dá pra gerar Excel, PDF desse cadastro de insumos aqui. Saldo por local. Deixa eu só tirar os saldo por local. Então, por exemplo, aqui tem um depósito central com 80 kits e o mínimo é 20, está com status normal. Kit de higiene ali, só um exemplo, né? Ali tem as movimentações de fato, então tu pode colocar as movimentações aqui e todas as movimentações vão estar ficando aqui do lado. Então, se você tiver transferência, saída de estoque, alguma perda, devolução, ajuste de estoque, pode estar fazendo todo o cadastro aqui que ele te permite selecionar ali o depósito que você precisa mandar, a obra que você precisa mandar esse material e salvar de fato a movimentação, né, que tu precisaria, né? Então aqui, por exemplo, transferência entre estoques, selecionar, tu pode selecionar o insumo e vai estar sendo cadastrado tudo aqui embaixo, né? Conforme que tu precisa. Aí na parte de pós-obra, aí a gente entra um pouco mais na assistência técnica, né? Ou no relacionamento com o cliente. Na assistência técnica, geralmente eu trabalhei na qualidade, tá? Então, assim, se tiver alguma coisa, uma sugestão, não vi alguma coisa no aplicativo que eu uso na minha rotina, pode deixar comentado aqui embaixo, que a nossa equipe vai estar avaliando, né, se é de fato pertinente adicionar no modelo padrão, mas é claro que a gente pode fazer customizações também conforme que você precisar, né? Então aqui na assistência técnica tem os cards, tem os chamados dos clientes, você pode aqui na parte de equipe, que essa parte vai ser muito útil, é claro, para quem for ali administrar o sistema, né, da EasyWork, fazer o uso de maneira visando ali com que todos trabalhem juntos, né, ou que todos tenham acesso. Tu pode ali criar um convite para o teu cliente. Então, por exemplo, pode colocar o e-mail dele, a senha. Essa senha ela não é temporária, então ela vai ficar ali. Para o cliente, também é possível ele redefinir a senha se ele quiser. Para somente chamados, né? Então, por exemplo, ele vai estar entrando aqui e ele não vai ver nada disso tudo aqui, porque ele vai estar restrito somente a chamados. Então ele vai vir aqui na parte de chamados
vai em chamado, abrir chamado e vai aparecer para a construtora exatamente da forma que eu estou olhando aqui. Vazamento, vazamento de gás. Então vai ter isso aqui. E ele também pode incluir fotos nos relatórios dele, no chamado dele. Vai ter os relatórios aqui, conforme o que houver de atendimento ao cliente, né? Por exemplo, às vezes a assistência técnica vai lá na casa do cliente ou lá no apartamento do cliente resolver algum BO, né? Isso quase não deve acontecer, né? Daí tu tem uma opção ali de relatório e gera ali, conforme o que você colocou de anexo, de fotos, evidências, itens. E tudo isso pode ser feito do celular, tá? Tô mostrando aqui no computador, mas tudo pode ser feito pelo celular também. Só é importante que no celular em si você transmita, e o botão de transmitir sempre vai estar aqui ao lado. Então toda coisa que você fizer ali no celular transmite, que é uma segurança a mais que vai aparecer no computador, entendeu? Então você tem os modelos de relatório também, você pode cadastrar conforme o modelo que você precisar, lembrando que essa barrinha é o que separa cada item, então se precisar de mais itens é só colocar uma barrinha aqui do lado que vai estar sendo inserido ali mais um campo de item, né, para você verificar. A vistoria de entrega é para fazer de fato a entrega do apartamento para o cliente, né, então você tem o termo de vistoria da unidade e entrega da unidade. E para a parte de relacionamento, ali tu pode colocar as evidências fotográficas, ficou uma pintura, uma mancha na pintura ali, um retoque necessário perto do batente, aí tu coloca a foto. Essas fotos são apenas ilustrativas e exemplos, tá? Mas que nem a gente viu lá no diário de obra, elas estariam anexadas aqui. Você pode gerar o termo em PDF, transmitir a vistoria, salvar rascunho, e vai ficar tudo aqui do lado. Tu pode filtrar ela também, conforme que tu precisar. Parte de avaliação de fornecedores é uma parte importante também, porque todo esse processo aqui que a gente faz de qualidade de operação de obra contribui para isso. Então a ISO, por exemplo, ela cobra muito isso, né? A ISO 9001, ela cobra que se tenha processos estabelecidos ali e a avaliação de fornecedor é um desses processos. Então, por exemplo, você tem a possibilidade de fazer uma nova avaliação de fornecedor, conforme o modelo que você vai ter ali cadastrado, né? Conforme o que você precisar ali de itens, você pode colocar aqui, por exemplo, e cadastrar o peso conforme o que tu precisar também, né? Que já vai tá deixando ali, por exemplo, se ele detectar que tu tá dando uma nota baixa, é só colocar a observação aqui que ele vai estar justificando o porquê daquela nota baixa. Isso é um aviso importante, porque às vezes o pessoal tá tão acelerado na obra ou na qualidade que se não tiver ali um alerta aparecendo na plataforma, o pessoal não vai preencher, né? Então, ali é sinalizado quando tem uma nota baixa e justificativa. Pode gerar PDF também, pode exportar Excel ali de tudo, e gerar PDF para o fornecedor e mandar isso já direto para o fornecedor. É por e-mail, sem precisar de Excel, sem precisar ficar preenchendo manualmente as coisas. Então aqui tem o dashboard que mostra as notas gerais dos fornecedores, a média de nota, os relatórios aqui por fornecedor, avaliação, modelo de avaliação de fornecedor, ranking de fornecedor. Quiser aí fazer uma competição na obra saudável, né? Para os fornecedores competirem pela nota. Documentos. Essa parte também é fundamental ali para a empresa em si como um todo, né? Mas principalmente ali para a parte de qualidade, quem cuida de documentação técnica, essa parte é muito importante. Então, ela ela funciona de maneira que tu pode abrir ou fazer o download do procedimento, né? Aqui está vazio, então, por exemplo, deixa eu só recarregar a página e tirar aqui o demo.
Vamos ver se eu já tenho um documento aqui. Eu não tenho documento. A gente pode criar um documento aqui e vai estar aparecendo aqui, doc1. Já vai abrir aqui, ó, o documento de estágio aleatório aqui que eu coloquei aqui. Ou pode fazer o download dele. Esses documentos aqui eles não abriram porque é apenas uma demo, uma demonstração, então não tem nada de fato aqui dentro. Pode excluir ele também se tu quiser. Como é uma demonstração, isso aqui não vai vir para o cliente, né? Se você quiser cadastrar documentos ou não tiver documentos e não tiver mão suficiente para fazer esse cadastro, né? Não tiver gente suficiente para fazer esse cadastro, porque a gente sabe que essa parte leva muito tempo. A gente pode também, a EasyWork está fazendo esse trabalho, é claro, sob consulta ali. Da parte de documentação, a gente tem todo o escopo de documentação técnica de FVS, relatório, documentos administrativos, almoxarifado, tudo a gente tem em documentos já prontos para sua empresa. Então a gente pode estar disponibilizando e fazendo cadastro de tudo ali, conforme os pacotes de documentação adquiridos. A gente pode estar fazendo esse cadastro também. A parte de documento obsoleto, né? Às vezes a gente tem alguma revisão, algum documento que não é utilizado mais, então vai para a parte de obsoleto. Aprovação para quem revisa documento, né? Então, ou quem precisa que revise um documento. Então tu vai selecionar um documento publicado, vai criar uma revisão, ele vai jogar aqui pro lado, vai ficar como pendente ou não. Ou tu pode marcar como concluído e colocar registro aqui dentro da conclusão ou das definições daquele documento, né? Então ficaria tudo aqui dentro. Revisões e modelos aqui é onde tu pode revisar os modelos ali de itens de FVS, de segurança, de tudo que você tiver de relatório dentro da plataforma. Então fica tudo aqui dentro. Documentos publicados. Pode solicitar um documento ali que vai estar sendo revisado e ele vai jogar automaticamente para a próxima revisão e vai tornar aquela revisão lá obsoleta. Parte de linha, essa parte é um pouco mais simples, mas eu gosto muito dela, que é uma parte de diagnóstico de desperdício. Então a gente tem ali geralmente uma dificuldade de implementação do Lean, né, para os colaboradores, onde eu já trabalhei, e você pode estar colocando como forma de treinar esses colaboradores para essa prática, para essa cultura, aqui dentro da parte de materiais que vai ficar salvo na biblioteca aqui. Pode ser um documento, um link, um vídeo, pode servir ali como treinamento. Então essa parte é unificada. Você, identifiquei um desperdício em obra, eu estava andando pela obra, vi um monte de saco de cimento jogado, um material estragado ou danificado. Pode criar aqui, ou tu pode criar uma não conformidade pro fornecedor, né? Mas se por exemplo for uma ação que está se repetindo e tu vê que há, por exemplo, o processo pode melhorar, que é uma ação de melhoria que tem que ser trabalhada com o fornecedor para diminuir os desvios de entrega, porque no Lean, por exemplo, a gente tem por exemplo, que eu posso falar, a gente tem uma linha, né, que é o ideal. Essa linha seria a nossa baseline para entregar o prédio. E essa linha ela não é reta, obviamente, né? A gente tem muitos desvios para cima e para baixo conforme o que acontece na obra. Então o Lean é justamente para mitigar esses riscos e ficar o mais dentro possível dentro dessa linha de prospecção da obra, né? Então a gente tem aqui as ações de melhoria que seriam justamente para essas ferramentas mais específicas do Lean, né? Não só não conformidades. Então a gente tem ali análise de causa raiz. Por exemplo, abrir não conformidade para o fornecedor várias vezes. Vou investigar essa causa raiz porque não está sendo efetivo sobre a não conformidade para ele. Você pode investigar a causa raiz. Outra coisa que eu não mencionei é que lá na não conformidade permite ser avaliado a eficácia também do plano de ação, então do fornecedor. Então quem faz análise de eficácia pode estar fazendo essa investigação da causa raiz, colocando tudo lá dentro. Ou tu pode fazer através de uma ferramenta de melhoria aqui dentro, através dos 5 porquês, né? Mas lá é mais ideal por tá
tá atrelado já à não conformidade. Aqui os 5 porquês é mais uma ferramenta para tu ir trabalhando diretamente e fazendo aquela causa raiz, até para quem analisa a eficácia de fato, né? Tu pode, por exemplo, pegar o que tu fez no 5 porquês, tirar um print e colocar lá dentro. Ou colocar o que tu viu no 5 porquês e dar um Ctrl+C, Ctrl+V lá dentro. Que fica muito mais fácil com 5 porquês de descobrir a causa raiz. Ou com um diagrama de Chikawa, né? Colocando ali mão de obra, método, enfim. Restrições, atividade, a restrição que vai ter atividade. Sequenciamento da atividade, etapa do serviço, responsável, duração, coleta de dados. Então a gente, por exemplo, eu já trabalhei com coleta de dados várias vezes e essa coleta de dados ela pode ser, por exemplo, por horário e por tempo de ciclo, né, e por atividade. Então tu vai anotar quanto tempo o colaborador demorou para fazer esse apartamento aqui em drywall chapeado. Quanto tempo ele levou para terminar o chapeamento? Quanto tempo que levou outro colaborador? Opa, esse aqui levou 5, esse aqui levou 12. Então existe alguma coisa muito errada no processo do que provavelmente levou os 12, né? Daí tu tem que ali investigar e tomar as ações necessárias. Só que daí você vai ter toda uma base de dados direto no teu aplicativo, tu nem precisa ficar se batendo para levar para reunião e ficar tendo trabalho com Excel, com planilha, com PowerPoint para apresentar para o fornecedor. Pode colocar tudo aqui dentro. Quadro branco também para anotações gerais, isso aqui. Então tu pode colocar ali uma anotação qualquer. A anotação vai ficar salva aqui. Obra 01. Então, às vezes tu quer fazer uma anotação simples, tu não tem um papel na mão e quer deixar no aplicativo, por exemplo, para tu ter registrado. E aqui vai ser, conforme o que você abrir de planos de ação, eles vão aparecer aqui, né? Então, se tu quiser abrir um plano de ação para algo de melhoria, tu pode abrir aqui dentro para fazer o registro do uso dessas ferramentas, né? E formalizar isso. Então, tu pode concluir aqui, pode filtrar por concluído ativo, pode gerar PDF e é isto. Em relatórios é uma aba geral que tem todos os relatórios que tu precisa. Então, tô perdido porque é muito módulo. A gente sabe que isso acontece muito, principalmente com o pessoal de obra, porque o pessoal de obra está mais preocupado em tocar a obra, né? Não ficar aprendendo o sistema. Então, por exemplo, a gente o pessoal de obra é o almoxarife ou outro setor não lembra mais como abrir relatório. Não se lembra mais onde é que está o relatório de checklist de FVS, que está em qualidade. Vem aqui em relatórios, que é um módulo justamente para não se perder para isso. Qualidade, relatório de FVS, relatório de não conformidade, relatório de auditoria, relatório de pós-obra. Aqui está organizado por assunto, né? E ele vai te jogar lá dentro da aba e você pode ali ir no checklist, exportar, tirar os PDFs, os relatórios, enfim. A gente tem aqui a parte da equipe também. Aqui, como eu disse, tem o portal do fornecedor, tem obra que, por exemplo, quero liberar o acesso de documentação para o fornecedor. Por exemplo, ele precisa de acesso a um documento. Eu tenho 500 documentos na minha plataforma. Lembrando que a capacidade também é conforme o que você contrata, né? A capacidade da EasyWork ela é muito grande para documentos, checklist, FS, isso não é uma preocupação. Então, os documentos liberados ali você pode contratar ali o plano de armazenamento, né? Que se for muito maior a gente libera tipo 1 tera, depende da sua necessidade. Mas você pode liberar ali os documentos para o fornecedor. Você clica aqui no documento que vai ser necessário. Nome do fornecedor, e-mail, senha e serviços relacionados. E ele vai estar gerando ali um campo para o fornecedor que somente ele vai acessar e somente ele vai ter acesso a isso. Então ele vai ter acesso
a somente aquele documento que você disponibilizou para ele. Então, você entrando aqui, ele vai ver somente o documento que você disponibilizou para ele, né? Então, aqui na parte de equipe é isso, né? Você pode cadastrar ali qualidade, assistência técnica, almoxarife, segurança, admin, empresa, cliente e fornecedor. Lembrando que é importante que esses usuários eles são restringidos, tá? Por exemplo, qualidade tem mais acesso a tudo, né? Porque geralmente qualidade meio que mexe em tudo ali, dependendo da obra. A qualidade tem que ter uma visão geral das coisas e das não conformidades, né? Assistência técnica mais para a parte de chamada e pós-obra, então só teria essa parte de chamada e pós-obra nesse acesso. Almoxarife tem mais acesso à parte de estoque. Somente o almoxarife e o admin empresa, que geralmente seria o engenheiro ali daquela obra, ou o responsável, que vai ficar ali mais responsável pelo aplicativo de fato, como da qualidade, enfim, pode fazer essas funções de controle de estoque e atualização de estoque. Cliente que tem acesso para abertura de chamada e fornecedor que tem acesso ali conforme o que você liberar para ele ou as não conformidades, né? Então, tem a parte aqui de treinamento que serve como uns treinamentos gerais, às vezes tem cursos que as pessoas precisam fazer, assistir vídeos que são orientativos ali para obra, para instruções de trabalho, para ensinar o fornecedor a fazer alguma coisa. Então todos os arquivos podem ser colocados aqui também para acesso, né? Então, mais uma coisa fundamental para a gente finalizar aqui com chave de ouro, a apresentação do aplicativo. A gente tem uma inteligência artificial integrada tanto no mobile quanto no computador. Então você tem aqui o que ela pode fazer: consultar documentos, FVS, auditoria, não conformidades, diário de obra, estoque, Lean, permitidos para o seu perfil, né? Tudo conforme permitido para o seu perfil. E também posso sugerir modelos e ações, mas nada é salvo sem confirmação. Então, por exemplo, ela vai te mandar essa mensagem, né? Esse filtro eu não tem tanta necessidade, a menos que você queira algo muito específico. Mas, por exemplo, tu pode perguntar, quais FS estão abertos. Ele vai consultar para você e vai te trazer, né? Quantas FVS, quantos documentos aqui tem abertos, né? Que até fiz uma listagem aqui do que foi aberto e as fontes, né? Da onde que ele tirou essa informação. Até para você verificar depois se está certo ou não. Então, por exemplo, quais não conformidades estão abertas? Você pode fazer perguntas mais gerais também para ele, tá? Não precisa ser essas prontas aqui de cima, mas isso aqui já ajuda bastante. Por exemplo, tá em dúvida onde fica o módulo de checklist. Tu pode perguntar para ele também, ele vai te dizer. Então, é isso. Muito obrigado a atenção aí de todos que viram o vídeo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Os contatos de redes sociais da EasyWork oficial da nossa equipe tá aqui embaixo. Para atender você melhor, a gente tem um site institucional aqui embaixo também. E customizações, questões de dashboards necessários, até às vezes desenvolver um aplicativo mais específico para sua obra, para sua empresa, ou alguma solução mais específica para sua empresa, a gente fica à disposição também, porque a gente trabalha com isso, até com sites e com coisas mais específicas em relação a qualquer coisa digital, a gente faz ali para sua empresa se ele precisar. A gente, como eu disse ali, a gente tem todo um escopo de documentação técnica para colocar dentro da plataforma se sua empresa precisar também. E os valores ali, eles estão pré-estabelecidos no nosso site e pode ali ter alguma variação conforme as personalizações que você fizer dentro do nosso aplicativo, né? Então, se for necessário entregar mais coisas além do que o aplicativo entrega já para você,
É como, quero mudar a logo, deixar com a minha cara, da minha construtora, trocar as cores de todos os relatórios, colocar a logo em todos os relatórios. A gente tem uma equipe especializada para fazer esse tipo de alteração ali para você, né? Então, é isso, meu muito obrigado e até a próxima.